Nós vamos hoje refletir um pouco, estudar um pouco a respeito desse tema, que ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador. Então, vamos iniciar a gente refletindo essas sábias palavras, que elas estão em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos aqueles que andais em sofrimento e vos acheis sobrecarregados, eu os aliviareis. Tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão o descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, há mais de 2000 anos, esteve entre nós o espírito de maior envergadura moral, o espírito mais evoluído em termos de elevação espiritual que o nosso planeta já conheceu. Esse homem, ele foi tão marcante que depois dele, ele dividiu a história em duas partes, antes dele e depois dele. E claro, que nós estamos falando de Jesus. Ele, gente, ele não deixou para nós nada grafado, nada escrito assim. Como que ele agia? Ele fazia o seguinte, ele fazia uma ação, agia, depois ele convidava os seus seguidores, os seus amigos e todos aqueles que eram simpáticos à sua palavra e sentava junto a eles e explicava a sua ação. E ainda mais, ele falava alguma parábola para exemplificar aquela ação que ele tinha feito. E nós, como que nós estamos agindo? A gente faz justamente o oposto, o contrário. A gente fala muito do que Jesus fez, a gente sabe tudo do que ele fez, mas a gente vivencia muito pouco o que ele vivenciou, o que ele viveu. Então é assim que nós estamos fazendo. E Jesus, ele estabelece apenas uma condição para a nossa assistência. Amor e caridade, verdadeiros. O amor que a gente está falando aqui é aquele amor incondicional. O amor que não espera nada em troca. O amor verdadeiro. É aquele amor que ele veio nos ensinar. E a caridade moral. Essa que ele espera de nós. Só que nós ainda não estamos preparados para isso. Será que nós estamos preparados para esse amor incondicional? A gente já está conseguindo fazer isso em nossas vidas? Nós já estamos praticando essa verdadeira caridade, a caridade moral? E quando nós vamos estar preparados para isso? É uma reflexão que a gente tem que fazer nessa noite. Quando? O que precisa mais para nós estarmos preparados para doar esse amor e essa caridade? Uma vez, em certa ocasião, Jesus, ele perguntou àqueles que estavam ao seu lado: quem sou eu para vocês? E Jesus, ele continua a nos fazer essa pergunta: quem sou eu para vocês? Vocês já pensaram nisso? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para nós? Para alguns de nós, Jesus é apenas um vulto histórico. Quando a gente conta uma história para um filho, ou a gente conta alguma coisa, alguma parábola daquelas, que Jesus contava aos seus companheiros, as pessoas que caminhavam junto a ele. Então, hoje a gente ainda conta essas histórias, mas parece que está tão longe de nós, é alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. E que de repente a gente nem está concretizando que isso aconteceu realmente aqui. Então, alguns de nós ainda leva Jesus como um vulto histórico.
Outros, né, ainda têm ele como revolucionário político, até hoje. Pensamos, às vezes, como os fariseus daquela época. E outros de nós ainda lembram de Jesus, sim, mas naqueles momentos mais difíceis, que só lembra naquele momento difícil. E mesmo assim a gente fala, resolve o problema para mim, se você realmente existe. Não é assim que a gente fala quando a gente está, né, muito assim desesperado? Ou se não, a gente lembra naquela data que está se aproximando, mas a gente sempre associa Jesus nessa data com muitos presentes, muita comida, muita roupa nova, muita roupa bonita. Tudo isso é errado? Não. Mas dentro do equilíbrio e sem esquecer o verdadeiro motivo da data. A gente sempre está assimilando Jesus a esses fatores materiais. E talvez por a gente dar tão pouca importância por esses ensinamentos de Jesus que ele veio nos ensinar, nos mostrar, e a gente dá tão pouca importância também para esse homem, esse mestre querido, esse espírito de grande luz, é que nós estamos passando por tantos problemas hoje. Por depressões, por situações que eu tenho certeza que todos nós estamos pensando assim em algum momento desses tempos para cá, né? Meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Eu nunca pensei que eu viria isso na minha vida. Esse mundo que eu estou não é um mundo que me pertence. E quem assistiu a palestra do Bacelli, lembra, né, essas semanas atrás, que ele falou justamente isso. Esse é um mundo que nos pertence, sim. Porque nós plantamos todas essas coisas, nós estamos colhendo aquele mundo que nós fizemos. Então, por quê? Pela essa pouca importância que nós demos nos ensinamentos e também nesse ser tão iluminado que só quer de nós o amor e a caridade. E de acordo com mensageiros dos espíritos superiores, eles falam que a causa de todas as misérias humanas, todas as misérias, é o egoísmo. E aí eu vou dar como um exemplo, né, só para a gente verificar que é isso mesmo. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela fala que a produção de alimento no mundo, ela dá, não é que daria, ela dá para sustentar todas as pessoas que estão aqui e ainda sobra comida, ainda sobra alimento. No entanto, uma porcentagem muito grande de pessoas estão morrendo de fome. Por que será? É uma má distribuição, não é? Devido a quê? Devido ao ego, ao poder, ao orgulho, ao egoísmo. Então, as misérias são fruto do nosso egoísmo. E a gente deve lembrar que Jesus, gente, é real. Jesus não é um vulto histórico, ele é real. Ele esteve entre nós na carne e ele está entre nós em espírito. Não uma coisa distante, não algo, né, assim tão longe de nós. Ele está entre nós, ele é real. Ele é nosso irmão, ele quer nos ajudar, ele quer nos consolar, mas a gente tem que permitir que isso aconteça. Nós temos que permitir. Ele entende completamente os nossos sofrimentos humanos. Por quê? Não existiu um ser na Terra que passasse pelo que ele passou, por todos os sofrimentos humanos. Todos. Ele sofreu humilhação, ele teve a traição de um grande amigo, ele teve dores físicas, dores morais, porque falaram que ele mentia enquanto ele estava falando verdades, né? Então, por isso,
quando a dor física, a dor moral, esgotar as nossas forças, porque a gente passa por isso, claro, a gente está aqui, né? Jesus, ele vem nos oferecer o remédio espiritual que nos alivia. Então, ele não é indiferente ao nosso sofrimento, porque muitas vezes a gente acha assim, cadê Jesus? Cadê esse mestre querido que não está me escutando, não está me atendendo? Não é assim que a gente fala? Mas ele está ali, nos consolando, nos dando a mão para caminhar junto com a gente. Só que observem, Jesus tem os espíritos superiores também, os nossos benfeitores espirituais, nem nosso Pai, Deus, ele não vai resolver os nossos problemas. Eles não vão resolver os nossos problemas. Não é isso. O que acontece? É nos mostrado os caminhos para a gente seguir. Porque o Espiritismo, ele não vem nos mostrar que a gente tem o livre-arbítrio. E essa demonstração do caminho, muitas vezes, ela vem através de alguns instrumentos que eles enviam para nós. Através de uma palavra de um amigo, de uma situação que acontece. Então, precisa que a gente fique mais atento a essas situações, a esses instrumentos, para que a gente faça a nossa escolha correta. Porque, às vezes, a gente espera que Jesus resolva os nossos problemas, e não é assim. Por quê? Porque a dor que nos atinge, ela vem para quê? Para que haja uma conscientização, que a gente tome consciência do problema que a gente está passando, que não é à toa, não é ao acaso. E quando a gente conscientiza, a gente se transforma. É assim que acontece. Porque se a gente não conscientiza, repete, até a gente se conscientizar e transformar. É assim que ocorre. No entanto, para a gente ser aliviado, a gente precisa ir até ele. Porque ele já está do nosso lado, mas precisa que a gente consiga chegar, deixá-lo chegar também. E a gente não tem que ter vergonha, não, de culpa, de errar, de levar esse fardo tão pesado. Porque todos nós erramos. Porque senão a gente vai carregar, além daquele problema, a gente vai carregar ainda ódio, rancor, mais sofrimento, que vai acumular mais ainda no nosso fardo e vai trazer doenças físicas, né, que são oriundas desses sofrimentos que a gente não digeriu direito, não se conscientizou e não se transformou. Nós estamos, às vezes, muito cansados. Todos nós. Às vezes, a gente está tão cansado, a gente está cansado do nosso trabalho, a gente não tem ânimo, né, de ir para o trabalho. Às vezes, a gente se cansa do marido, o marido se cansa da esposa, a gente cansa dos filhos, a gente cansa da gente mesmo. Isso acontece. Às vezes, a gente cansa da gente mesmo. E nesse momento, Cristo está nos chamando. Ir até Jesus, como que eu posso fazer, né? Como que a gente pode chegar até Jesus? Porque isso é muito teórico, mas e na prática? Como que a gente chega até Jesus? Que a gente se abre? Como? Através da prece. É o meio mais simples e mais fácil de nós chegarmos até o nosso mestre querido. E na prece, a gente não precisa falar palavras decoradas, a gente não precisa falar com nobreza, com palavras difíceis, não. Jesus é muito simples, nós é que complicamos as coisas. Então, essa conversa com Jesus, a gente tem que se abrir. A gente tem que falar com ele as nossas dores, não que ele não saiba. Ele já sabe, mas nós precisamos fazer isso, para que venha o alívio e que a gente confie realmente.
Então, hoje é uma conversa que a gente vai falar sobre as nossas dores, a gente vai pedir ajuda, de todo jeito ele vai dar. Mas assim, a gente cria aquela confiança. E ainda, nós temos que ouvir Jesus, aprender a ouvir Jesus, que é muito importante também. No livro de José Carlos de Luca, O Amigo Jesus, tem uma parte que eu vou ler para vocês, que é Jesus falando para nós. Então ele fala assim: coragem, meu amigo, tenha um bom ânimo. Você sabe que eu também sofri na terra, mas venci todas as batalhas. E tal se deu para mostrar que vocês também podem fazer o que eu fiz. Você nunca se arrependerá de ter perseverado na luta, mas derramará muitas lágrimas se desistir da vida, desistir de seus sonhos. Tolere um pouco mais as pessoas à sua volta. Perdoe-as. Assim, a luta ficará mais amena. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Seja benevolente com seu adversário. Levante-se e ande. A sua fé é capaz de curá-lo. O Pai, que cuida tão bem das aves do céu, também cuidará de você, com mais amor e carinho. Espere em Deus. Confie um pouco mais em você. Ame quem cruzar seu caminho, trabalhando pelo progresso de todos, e assim você triunfará sobre as adversidades. E fique sabendo que na luta, eu estarei ao seu lado, renovando as suas forças. Então, isso é uma grande consolação que nós temos, uma grande consolação. Porque à medida que a gente vai interiorizando essas palavras de Jesus, a gente vai conseguindo que a nossa alma vai se fortalecendo. A gente vai fazendo com que a esperança nos faça companhia, quando a gente interioriza aquelas palavras de Jesus. A nossa fé, ela vai aumentar a nossa resistência para que a gente não se entregue às doenças físicas e espirituais. O perdão apaga as nossas culpas e os nossos ressentimentos. E a inspiração, ela vai iluminar a nossa mente. Porque assim, nós vamos tomar as decisões corretas. E quando a gente perceber, a gente já solucionou os nossos problemas. É simples assim? Não é tão simples assim, porque precisamos praticar. Quando estivermos praticando, é simples assim. Precisamos confiar mais nisso. E ninguém que vai sinceramente até Jesus sai desse encontro de mãos vazias. Com certeza. As mãos, quando a gente vai até Ele, voltam cheias. Temos que acreditar nisso. No livro Pão Nosso, Emmanuel, ele diz que o apelo amoroso do Cristo a nos chamar, ele vibra até hoje. Desde aquela época, mais de 2000 anos, vibra até hoje. Mas nem todos aqueles que estão aflitos, eles pretendem renunciar ao objeto do seu desespero. Então, às vezes a pessoa está desesperada, mas não quer renunciar àquilo que está fazendo mal a ela. Então, isso que nós temos que começar a refletir. Será que isso que está me prejudicando, Jesus está me mostrando que isso não está me fazendo bem? E eu continuo a não largar aquilo ali. Não quero a minha transformação. Não quero a minha mudança. Então, aí fica mais difícil de acontecer. Alguns são capazes até de alguns caprichos criminosos, que nós estamos vendo muito hoje, em nome do Cristo. Às vezes, com esses sofrimentos nossos, a gente chora.
E será que isso é errado, chorar? E Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, ele fala que não é errado que a gente chore. Porque as lágrimas, elas não lavam as nossas almas, não é isso? E é verdade, é verdade. Só que não podemos deixar que essa tristeza se perpetue, né? A gente chora e lava a alma com esperança. Jesus, ele era o maior exemplo de otimismo e confiança. Ele também chorou. E ele não amaldiçoou aqueles que estavam tristes. Não, é o contrário, ele chamou e consolou todos aqueles que estavam tristes. E a gente tem vários exemplos, né, daquelas pessoas que choraram. Como, por exemplo, Maria soluçou no Calvário, Pedro chorou depois da negação, Paulo mergulhou em prantos à porta de Damasco. Os cristãos, eles choraram quando nos circos do martírio. Então, todas essas pessoas choraram. Mas qual a diferença? Elas choraram, mas com esperança, com fé, que tudo aquilo ia passar, que um dia ia passar. Porque o cansaço experimentado ao amor ao Cristo, ele vai se converter em fortaleza. Isso é tão claro. Todos nós que passamos já por algum problema, ou que conhecemos alguém que passou por um problema mais difícil e que levou isso com dignidade, com esperança, ele sai mais fortalecido. Isso é muito claro. Ele ganha um brilho maior nos olhos, uma força maior, porque houve a transformação. As lágrimas, quando elas nascem da dor sincera, ela é filtro de redenção e vida, quando ela é sincera. Agora, se elas procedem do desespero, é veneno mortal. Porque vários de nós passam por algum problema com revolta, com ódio, e aí vai fazer mal para quem? Para nós. Com certeza, para nós. E Jesus ainda promete, através das suas palavras, outro consolador. E isso está lá em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amam, guardem meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai, e ele lhes enviará outro consolador, a fim de que permaneça eternamente com vocês o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece. E aí o Espiritismo, ele vem cumprir essa promessa de Jesus. Porque o Espiritismo, ele explica a nós, explica a todos os homens, que a causa dos sofrimentos nem sempre está nessa existência. Muitas vezes a gente pergunta, mas como que aquilo foi acontecer com aquela pessoa tão boa? Mas hoje a gente já é capaz de entender um pouco melhor isso, que existem outras existências. Então o Espiritismo, ele veio nos explicar isso melhor. E ainda mostra que os sofrimentos, não é porque Deus, o nosso Pai, é ruim. É porque o sofrimento, são crises passageiras que promovem a nossa cura. A nossa cura e a nossa evolução espiritual. E ainda, né, ele oferece uma fé inabalável. Inabalável. E ainda, ele faz com que nós saibamos de onde a gente está vindo, para onde a gente vai, porque é uma fé raciocinada. E o que nós estamos fazendo aqui e o porquê que nós estamos aqui. Ele consegue nos explicar isso. E essas palavras, é muito importante a gente refletir nos dias de hoje, né? O Espírito de Verdade, ele nos fala, não busquem em outro lugar
a força e a consolação, porque o mundo é incapaz de dá-las. Porque quantas pessoas hoje elas estão buscando essa consolação em tantas coisas materiais, no poder, só no material, nas drogas, buscando essa consolação, né? E a gente sabe que isso só aumenta o sofrimento. Isso é incapaz, né, de nos consolar, de nos dar força. Não são nessas coisas que devemos nos ligar. E Cora Coralina, ela fala assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. E o Espiritismo, ele nos fala isso muito claro através dos mensageiros superiores, né? Que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas. E é dado todos os caminhos para nós. Então é preciso que a gente estude, é preciso que a gente reflita melhor, é preciso que a gente preste atenção nas nossas ações, que a gente preste atenção em tudo o que está acontecendo à nossa volta, porque tudo tem uma razão de ser. E a culpa não é do outro, né? A gente tem que vivenciar, e a transformação ela é individual, no meio coletivo, mas o nosso crescimento ele é individual. E a escolha é nossa, porque depois somos nós que vamos ter que responder por essas escolhas. E agora, nesse momento, eu vou convidar todos vocês para que juntos a gente possa sentir esse grande irmão, esse grande mestre que está aqui entre nós. Com certeza ele está entre nós. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Cercas em volta, tua
repousar. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Tenho certeza que todos nós sentimos a presença do nosso Mestre querido aqui. E vamos levar isso dentro de nós. Obrigada.